Glória a Deus. Atos 16. Domingo passado eu falei sobre lições no reino de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre isso também. Baixa um pouquinho, por favor. Lições no reino de Deus. Hoje nós vamos ler Atos 16, alguns versículos, e depois nós vamos caminhando aí, amém? Glória a Deus. Deus abençoe quem está assistindo pela live, né? O casal carioca que estava ali, Robert e Júlia, disse que ia assistir. Se estiver assistindo lá pela live no Rio de Janeiro, que Deus abençoe. Um abraço, Robert e Júlia. Beijo no coração de vocês, amém? E um abraço e um beijo para todos que estão nos assistindo aí pelo Instagram ou pelo Face. Atos 16 diz assim, a partir do verso 1: Paulo chegou também a Derbe e a Listra, glória a Deus. Vamos lá? Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que observassem as igrejas, Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Verso 6. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de empregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, foram a Troade. À noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para ali anunciar o Evangelho. Verso 11: Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que havia ali se reunido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julga que eu sou fiel ao Senhor, venha ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E isto se repetiu por muitos dias.
Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Só até aí. Pode deixar a Bíblia aberta. Senhor, fala conosco, que a Tua palavra ministre o nosso coração. No nome de Jesus, fala, Senhor, que os Teus filhos ouvem. Fala, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Espírito Santo, me ajuda que o Teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. Em nome de Jesus, amém. Como eu disse, eu falei domingo passado, lições no reino de Deus, e eu gostaria de falar sobre isso hoje. Porque no reino de Deus, irmãos, eu já falei aqui, resumindo, a caminhada ou trajeto da vida cristã biblicamente falando, é porta, caminho e alvo. Você passa pela porta, tem uma caminhada a percorrer até chegar ao alvo. Ok? E qual que é o mais difícil desses 3 passos da salvação, da vida cristã? É a caminhada. É muito fácil a pessoa vir na frente, né? Eu quero aceitar Jesus, levanta a mão, depois passa pelo batismo. O difícil é você caminhar até chegar no alvo. Por isso que em Filipenses 3:12 em diante, Paulo diz: não que eu tenha alcançado, mas esquecendo das coisas que para trás ficam ou ficaram, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, Paulo disse: eu passei pela porta. Em resumo eu passei pela porta, e eu estou no caminho, e até chegar no alvo eu preciso largar para trás todo o embaraço e empecilho. Então o mais difícil na caminhada cristã é o caminho. Então é muito bom falar do que nós aprendemos na vida cristã. E hoje nós vamos abordar algumas coisas, porque eu sei e aprendi, tenho convicção que cristianismo é viver diário. Ninguém é cristão de verdade de vir na igreja com a Bíblia e depois vai embora para casa: estou me aliviado, graças a Deus, fiz meu compromisso. Irmão, bater cartão na igreja não te faz crente ou cristão. Não carimba o seu passaporte para o céu. A vida cristã é mais que um culto, é mais que carregar uma Bíblia, é mais que ser dizimista e ofertante, é mais que ter um pastor, é mais que fazer parte de um enrol de membros de uma igreja. Por que que é? Porque muitas pessoas até fazem parte de tudo isso e faz parte de um rol de membros de uma igreja, mas ele ainda não faz parte da igreja verdadeira. O mais importante não é o seu nome estar numa igreja da terra. O mais importante é o seu nome estar enrolado, arrolado, escrito, gravado na igreja que vai ser salvo. Aleluia. Então é muito importante nós aprendermos nessa caminhada. Então a primeira lição que eu tenho nesse texto é o versículo 4 e 5 diz assim: e quando ia passando pelas cidades, lhes entregava para serem observados os decretos que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Paulo recebeu instruções dos apóstolos. Paulo, o grande apóstolo, recebeu instrução dos apóstolos. O que é que ele fez? Ele poderia falar assim: irmãos, Paulo, não dá para discorrer aqui quem é Paulo. Os 12 apóstolos receberam o evangelho do próprio Cristo, pessoalmente. Paulo foi o único que foi chamado de apóstolo e recebeu o evangelho diretamente de Cristo, sem andar com ele. Aleluia. Baixa o fundo um pouquinho, Davi, fazendo um favor, só um pouquinho. Deu para entender? Vou repetir de novo, se você entender em uma frase, ou uma frase grande. Eu vou resumir a história de Paulo. Os 12 receberam o evangelho de Cristo através do próprio Cristo, porque andou com ele. Paulo era um homem que tinha o evangelho de Cristo, mas recebeu de Cristo sem andar com ele, só através de revelação.
Por exemplo, a ceia, 1 Coríntios 11, 23, ele diz assim: o que eu recebi do Senhor, o que também estou entregando a vocês. Uai, quando foi que Jesus passou para ele como que seria a ceia? No encontro das revelações. Quando foi isso, pastor? Não sabemos, mas os estudiosos deduzem, e eu acredito que é verdade. Naquele encontro da revelação, ele fala assim, ó, que eu esqueci onde está agora, como diz Cláudio Duarte, não sou obrigado a gravar tudo, mas Paulo falou assim: conheço um homem, se no corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei. Eu só sei que esse homem foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, indescritíveis, que não é lícito contar a um homem comum ou normal. Revelações. Olha para você ver, ele foi ao terceiro céu. Imagina chegando lá com Jesus no céu. Jesus, o evangelho é assim, assim, assado, tem que fazer isso para ser salvo, a ceia assim. Imagina um trem desse, irmão. É maravilhoso. Então, não dá para resumir, mas só para a gente entender quem é Paulo. Só que esse mesmo Paulo, com essa envergadura, com esse potencial todo, poderia falar assim: peraí, eu vou entregar decreto de apóstolo de igreja de Jerusalém. A igreja mãe era qual? Jerusalém. Eu não vou fazer nada disso, não. Eu recebi diretamente o evangelho do Senhor, vamos lá, vamos pregar. Não. Ele tinha revelação, tinha o evangelho do próprio Cristo, mas ele, aquilo que os apóstolos entregou na mão dele, ele passou para as igrejas. Ó, a visão da igreja mãe é essa. A visão do apóstolo Pedro e dos demais é essa. Começou a falar. Aí o versículo 5 diz assim: e assim a igreja, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e a cada dia crescia em número. Primeira coisa que nós aprendemos no cristianismo e no reino de Deus: sem unidade não tem como ter crescimento. A igreja só crescia porque havia unidade. Paulo não disputava com Pedro. Paulo, por ter revelação, peraí, eles andaram com o Senhor, eu fui lá no terceiro céu, adentrei as nuvens. Não, ele passou a visão da igreja mãe. Irmãos, se nós não andarmos em unidade no ministério, não tem como ir avançar. Na família, não tem como a família ser bem sucedida. Na igreja, é a mesma coisa. Eu já falei aqui na reunião de liderança, isso é tão real, que a Torre de Babel, lembra da Torre de Babel? Gênesis 11:6 diz assim, ó, o povo construindo a torre, e está lá construindo, de repente, Gênesis 11:6 diz assim: e o Senhor disse: eis que esse povo é um só, e todos têm a mesma língua, ou falam a mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. O povo estava fazendo a obra de Deus? Não. Mas Deus reconheceu que a unidade entre aquele povo, se Deus não parar, descesse e confundisse a língua, eles construíam a torre e ia chegar longe. A Bíblia diz que Deus desce, confunde a língua, e a partir dali espalhou os idiomas por todo o mundo. Deus teve que parar eles por causa da unidade. Já viu aquele ditado: a união faz a força? É verdade. Eu já contei na reunião de liderança também, um rapaz tentando levantar a moto, um acidente lá, caiu debaixo do carro. O rapaz ficou desesperado, o rapaz estava sendo esmagado, ele tentou levantar o carro, não conseguiu. De repente juntou aquele monte de gente e levantou o carro, e o rapaz saiu debaixo do carro. A força, unidade. Marcos 9:38, os discípulos encontraram com um homem e disse assim, e João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um homem que em teu nome expulsa demônios, ou expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lo proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lo proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim.
Verso 40, porque quem não é contra nós é por nós. Os discípulos encontraram um homem expulsando demônio. Sai demônio, sai. João falou, opa, pode parar, rapaz. Jesus, proibimos um homem de expulsar demônio. Mas por quê? Ele não segue a gente, não anda conosco, não faz parte da nossa panelinha, do nosso grupinho. Eu proibi. Jesus, opa, pode parar. Irmãos, isso para mim aqui é um retrato de muitas igrejas e muitos líderes. Já viu aquele líder que acha que é só a igreja dele é a igreja? Já viu aquela igreja que só acha que a igreja dele é que vai para o céu? Parece que lá no céu tem, na entrada assim, na porta do céu, igreja tal, 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 tal. Parece que nenhuma igreja presta. Parece que nenhum crente presta. Irmãos, tem uns irmãos de certas igrejas que dependendo como você tiver, passa perto dele, nem dá paz do Senhor para você. Não, misericórdia, essa irmã está de calça. A minha igreja, só as irmãs da saiona. Calça não é de Deus. Aí não dá, a pessoa não entende que dá paz é quem tem a paz, ok? E outra coisa, ele acha que a igreja dele quer ser. Aí eu vejo esse versículo, eu só lembro disso. Jesus, opa, porque tem gente que só acha que a igreja dele é que cura, é que expulsa demônio, é a igreja que é certa, a igreja. Aí Jesus disse, proíbe não. Não tem ninguém que faça milagre em meu nome que depois fale mal de mim. Porque quem não é por nós, quem não é contra nós, então é por nós. Jesus está falando, gente, quem está jogando o nosso time, está trabalhando para um bem comum do reino. Então a primeira coisa que nós temos que aprender, unidade, irmão, é coisa do céu. Unidade no trabalho, unidade no ministério, unidade na igreja, unidade na família. Temos que viver uma vida de unidade. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto: o Espírito Santo pode nos impedir de pregar em algum lugar ou para alguma pessoa. Pastor, aí o senhor pegou pesado. Isso não é de Deus não. Misericórdia, cruz em credo 3 vezes. Irmão, está na Bíblia, nós lemos. Vamos lá, o verso 6 e 7 diz assim, ó, Atos 16, 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O Espírito Santo falou com Paulo, Paulo, não prega na Ásia. Vai, pastor, porque Deus não queria salvar os asiáticos, tem um olho apertado? Não, era naquele momento, o Espírito Santo impediu. Aí Paulo tentou contornar a situação e tentou pregar. Aí o 7, e defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, que é o mesmo Espírito Santo. Por 2 vezes o Espírito Santo fala com Paulo, não vai para lá e não prega naquele lugar. Por quê? Irmãos, se você não sabe, prega para todo mundo em todo lugar. Mas no reino de Deus você tem que estar ciente de uma coisa: pode ser que Deus algum dia, filho, não prega ali, não prega para aquela pessoa. Mas pastor, tem isso? Tem. Às vezes, irmão, como é que eu posso dizer isso para você entender? Por exemplo, no meu caso como pastor, se eu não tiver discernimento, às vezes eu gasto muita energia, muita força, muito vigor, muito jejum, muita oração, muita tudo em cima de uma pessoa que não quer nada com Deus, e dedico pouco ou quase nada para alguém que só precisa de uma mão amiga para andar com o Senhor. Se eu não tiver discernimento, essa pessoa me coloca até doente e não quer saber de Jesus, e a outra só precisa de um empurrão para seguir o Senhor. Porque a gente tem que ter discernimento e direção de Deus, irmãos. Senão a gente emprega uma força violenta, um vigor. Você gasta, você aposta todas as suas fichas em alguém muitas vezes que não está querendo nada
com Deus. Pode acontecer, acontece muito, irmão. Não dá para contar aqui, né? Mas nesta caminhada, tem gente, irmãos, que você está, vamos lá, o céu está ali, Jesus quer te salvar. E a pessoa, aí você vai, você jejuma, você ora, você levanta de madrugada, e tem pessoas que Deus, filho, não gasta mais tempo com essa pessoa não, deixa ela, deixa eu dar um puxãozinho de orelha, porque muitas vezes nós queremos comprar a briga de alguém, que o próprio Deus está, eu já contei aqui, só para a gente mudar o assunto, eu já contei aqui que eu fui orar para uma pessoa, olha para você ver isso, a pessoa passando uma luta, uma prova, que está lá, aí eu fui clamar, Deus, socorre essa pessoa, misericórdia, Senhor, quanta luta essa pessoa está passando, oh meu Deus, o Senhor não está vendo isso não, tipo assim para Deus, sabe, pelo amor de Deus, tenha misericórdia, até eu estou tentando ajudar essa pessoa, tipo assim, não foi bem essa oração não, mas clamando assim, de repente essa pessoa começou a falar em língua, eu falei, meu Deus, Deus está respondendo na terra, Deus está bradando, meu Deus, é agora, irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus naquele momento bradou e falou comigo assim, tira a sua mão de onde eu estou colocando a minha, se você não tirar a mão dela, eu vou colocar a minha também sobre você. Aí eu, ok Senhor, fica na paz, estamos juntos. Irmão, tem pessoas, você vai comprar a briga dele ou dela, você está brigando é com Deus, não é com o diabo, aí nós estamos, sai diabo, o Senhor te repreende, é Deus, não sou eu. Aí você não entende, sai capeta dos infernos, não sei das quantas, aí Deus, não sou eu que estou dando um trato nessa criatura, porque, irmão, Deus sabe contratar conosco, Deus já usou um monte de gente para ir atrás, filho, vai, eu te quero, eu te amo, eu te importo, meu filho morreu por você, a pessoa não quer nem saber, Deus fala, deixa eu dar um apertão agora para ver se vai, aí a gente está, ô pai, tem misericórdia, quanto sofrimento nessa alma, aí Deus, deixa eu apertar um pouquinho mais, eu estou ajustando os parafusos, aí você vai lá e folga com a chave, aí Deus, agora eu vou apertar o seu também, não Senhor, misericórdia, então cuidado, Paulo, o Espírito Santo, Paulo não vai para a Ásia, agora não, aí Paulo, deve ser aquela cidade, não vou, ele tentou contornar e foi para outra cidade, Paulo, não, aí nós, não sei se você percebeu, aí quando foi de noite, Paulo está lá dormindo, aí ele teve um sonho visão, onde um jovem macedônio falava para ele, Paulo, passa-te para a Macedônia e prega para nós, aí ele entendeu que a vontade de Deus naquele momento não era ir para a Ásia, mas para a Macedônia. Ele foi, e ali o ministério alavancou, prosperou, Deus fez as coisas grandiosas, mas primeiro, o Espírito Santo o impediu de estar ali. Irmão, a gente precisa aprender demais. Por exemplo, dependendo do lugar que me chama para pregar, eu não vou, irmão. Mas pastor, como assim? O cara rachou uma igreja, saiu em rebeldia do pastor, abriu a igreja, pastor, tá bombando, aí tem um monte de bobão atrás, seguindo o rebelde, vamos lá pastor, vamos fazer a cruzada do fogo cruzado, e eu estou contando que isso é demais, isso é benção, vamos lá pastor Valci, se eu conheço a história e sei como foi criada aquela igreja, se eu for homem de Deus de verdade, não piso nem na porta, irmão. Existem projetos, igrejas que está cheio de gente, mas Deus não está, é só oba-oba, lero-lero, é só culto na alma. E tem um monte de irmão, não pastor, só precisa de ver, o pastorzinho velho não estava aguentando nada, estava estrupiadinho, todo velhinho, o pastor novo chegou cheio do vigor, o outro novo não acompanhou, levou o muso mesmo tudo, e Deus está agindo. Deus, Senhor te repreenda, Satanás. Deus não está no meio da rebeldia. Tem gente querendo colocar Deus onde Deus não está. Nós precisamos aprender demais, irmão. Nem todo lugar que homens carimba e diz Deus está e está provando, Deus não, nunca tive, nunca provei.
Cuidado. Amém? Vou me encerrar, que eu poderia falar aqui um monte de coisa para você não escandalizar. Mas Jesus te ama, fica firme. Amém? Terceira lição. Deus não nos vê como multidão, mas como indivíduo. O verso 14, 15. Eles chegaram na Macedônia. Chegou na cidade de Filipos. Então lá a Bíblia não conta detalhes, provavelmente Deus fez um arraso e usou. Aí quando foi um momento, eles foram para um lugar deserto orar, na beira de um rio. Chegou lá e encontrou a irmã chamada Lídia. E algumas irmãs, provavelmente lavando roupa. Já viu que as irmãs lavavam roupa, as mulheres, no rio, batiam na pedra? Quem já viu isso? Quem é do interior aqui sabe, né? Eu sou da roça, eu sei. As irmãs batiam roupa, aí não tinha um tanquinho para bater na pedra. Pá! Pá! Depois a escova. Irmão, sei tudo. Aí Paulo está lá, as irmãs dando um couro na roupa. Chegou, irmãs, como é que vocês estão aí? Tá. Paulo começou a pregar para as irmãs. E a Lídia aceitou o evangelho. E já aproveitou a água ali, batizou. Opa, maravilha. Aí você percebe o que? A Bíblia registrou o que foi feito lá na multidão na cidade? Provavelmente Deus fez coisas espantosas. Não, mas registrou a conversão e o batismo de Lídia. Isso nos mostra que no meio da multidão, Deus nos vê de maneira individual. Não, você não entendeu. Deus não vê a gente, puxa vida, não, Deus deve estar feliz porque naquela igreja tem tantos membros. Não, Deus olha para nós de maneira individual. Deus sabe o que cada um aqui comeu hoje no almoço. Você sabia disso? Se foi feijoada, se foi o franguinho assado com batata, se foi o ovo que com a bordinha queimada, como diz o Léo China. Deus sabe de cada um. Sabe o que você está planejando para amanhã, sabe das suas preocupações, sabe das contas que talvez vença amanhã. Você está, meu Deus, onde que eu vou arrumar o dinheiro? Sabe de um problema que você está enfrentando, meu Deus, como que eu vou? Deus sabe de tudo e te ver na sua individualidade. Sabe aquele problema que muitas vezes você não fala nem para o pai, nem para a mãe, nem para o marido, nem para a esposa, para o filho, para ninguém? Deus sabe. Deus sabe. Eu já contei aqui, não vou contar de novo, senão eu conto toda vez essa história, toda a pregação. Eu estava lá na minha igreja, num monte de pastor assim atrás, 2.000 pessoas, um pastor pregando e eu lá chateado. Oh Deus, só me chamou mesmo? Cadê o ministério? Pastor de que eu sou? Misericórdia, eu tristinho. De repente o homem lá pregando, 2.000 pessoas, um monte de pastor atrás. Ele fala, Valci, e eu não conheço o homem. Aí eu falei assim, peraí, Valci só tem eu no planeta da terra, só pode ser eu. Aí ele falou, Valci Alves de Oliveira. Aí eu falei, não tem como. Os pastores estavam todos sentados lá atrás assim, ó, que o pastor está pregando. Aí eu, na hora, Valci Alves de Oliveira, eu fiquei em pé. Ele falou, assim diz o Senhor, assim como Moisés foi um projeto de Deus, tu és um projeto de Deus. No meio, pode aplaudir o Senhor. Deus me viu no meio de uma multidão de mais de 2.000 pessoas. Eu não sei quantas pessoas tem na sua casa. Deus te vê de maneira individual. Eu não sei quantas pessoas tem no seu prédio. Deus te vê. Eu não sei quantas pessoas estão aqui nesta noite. Eu sei que Deus está te vendo na sua individualidade. Ele conhece cada fraqueza e cada força, cada sonho, cada frustração, cada decepção, tudo que um dia você sonhou, mas se ruiu por água abaixo, o seu castelinho de areia que caiu. Mas Ele sabe de sonhos que talvez você nem sonha mais, e Ele vai realizar. Ele te conhece como ninguém. Ele sabe dos pecados que você já cometeu e talvez até comete. Mas Ele está contando que você fala, Senhor, me ajuda a largar a bebida, o cigarro, a pornografia, esse vício. Me ajuda. Ele te conhece e se importa com você.
Jeremias capítulo 1, quando Deus chegou ao profeta Jeremias: eu te escolhi como profeta. E o profeta vira para Deus: ô Senhor, quem sou eu? Deus responde para ele, Jeremias 1,4 diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, verso 5: antes de te formar no ventre da sua mãe, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Você está aqui não é por obra do acaso. Deus escolheu você. Aleluia. Eu não sei qual é a data do seu nascimento. A minha é 27/7/1977. Tanto 7, né? Foi quarta agora, fiz aniversário. Eu não sei qual é a sua, mas eu sei que a sua data não foi um acidente. Talvez você é até vítima de um estupro. Você não é a obra do acaso. Talvez você nasceu de uma relação. Não foi meu pai e minha mãe que projetou, minha mãe foi violentada. Deus tinha plano. Um dos homens mais usados e relevantes hoje no Brasil e no mundo é vítima de um ato sexual sem programação, que depois a mãe tentou abortá-lo com agulha de crochê. De tanto tentar abortar e não conseguia matar, alguém disse: para, provavelmente Deus tem um plano para esse menino. Ela deixou, o menino nasceu. Com 33 anos de idade, esse menino já tinha rodado todos os continentes do mundo, empregado em muitos países, impactado o mundo. As igrejas do Brasil, todo mundo está curioso para saber, em que esse homem chegava não comportava. Igreja não cabia a ele. Era um menino que foi resultado de uma relação não programada e que tentou ser abortado. Você não é uma obra do acaso. Deus te vê. Deus sonhou com você para esse tempo. E se Deus não quisesse você vivo hoje, Ele liberava a porta para o Covid te pegar e te levava. Aí talvez você fale assim: pastor, mas eu peguei Covid. Mas está aqui, sobrevivi. Já viu a música? Sobrevivi. Sobreviveu. A minha esposa pegou Covid 2 vezes, está viva. Porque Deus tem plano para ela. Qual, pastor? Cuidar do marido. Oh meu Deus, estou brincando. Tem grandes planos para cada um de nós. Deus tem coisas grandes. Aleluia. Salmo 139, verso 1 em diante. Não sei se você está com a Bíblia aberta, consegue abrir. Se não, acompanha comigo o salmista falando assim: olha, aqui, irmãos, nós podemos ver no texto que nós lemos em Jeremias, por isso que aborto é um pecado, porque Deus vê o ser humano antes de chegar no ventre. Ele fala: Jeremias, antes de você estar no ventre da sua mãe, eu já te vi. Meu Deus do céu. E antes de você nascer, eu já tinha te consagrado. Ou seja, Deus tem plano para mim e para você. Antes de nós nascermos, Deus sabia o que nós fomos destinados a fazer. Qual nossa função no reino? Mexer com crianças, louvor, pregar a palavra, coral, limpar a igreja. Não importa, todo mundo é útil no reino. Evangelismo, distribuir folheto, não importa, não sei. Fazer visita no hospital, no presídio. Todos nós temos a nossa utilidade no reino. Salmo 139, 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos e esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua ou à boca, e tu, Senhor, já conheces toda. Verso 5: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão.
Verso 6: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde julgarei? Fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. 11: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formastes o meu interior, e me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de um modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Verso 15: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe ou sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Olha para você ver, Deus já planejou eu e você quando nós ainda não existíamos. E na formação, quando você estava lá no ventre da sua mãe, Deus já fazia planos. À medida que você aparecia, o dedo ia sendo formado, o cabelo ia sendo... gente, o que eu tinha falado logo do cabelo? Meu pai, vamos pular para o pé estava sendo formado, o joelho. Deus já ia criando planos para a sua vida. Deus sabia com quem você ia casar, os filhos que você ia gerar, o carro ou os carros que você ia ter, a casa que você ia morar, o seu endereço. Deus te conhece. Aleluia. Quarta lição do reino: nunca se alegre ou receba elogios do diabo. Vai, pastor, o diabo elogia e não é pouco. Atos 16:7: seguindo Paulo e a nós, chamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Irmão, presta atenção, Paulo lá na Macedônia fazendo a obra de Deus, e junto com ele Silas e provavelmente Lucas, que escreveu o livro de Atos, e está lá aquela alegria, e levou o Timóteo também, que nós vimos lá atrás, levou o Timóteo, circuncidou e levou, e está lá pregando, e Deus curando, libertando, e salva ali, batiza ali, e Deus operando. Oh, maravilha! De repente eles passam por um lugar todo dia, e passar por esse lugar uma jovem possessa de um demônio que adivinhava e dava muitos lucros para os seus senhores. Essa jovem, todo dia que eles passavam ali: olha aí, os homens de Deus, servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Ô irmão, presta atenção. Se alguém todo dia vira para mim e fala assim: homem de Deus, esse Valci, e que anuncia o caminho de Deus, ou servo do Deus Altíssimo, não parece uma coisa boa? Fala a verdade. Pessoa: eis Maurício, todo dia, tu és um baixista fenomenal, que quando você toca o baixo, Deus opera, e toca os irmãos não são. Aí Maurício: eu acho que é verdade mesmo, isso é de Deus. A nossa tendência humana: ei Jário, você é benção, hein? Saiu lá de Januária, e você dedilha o violão e Deus opera. Irmãos, quem estava elogiando aqui era o diabo. Aí todo dia, mesma coisa. Por isso que é bom a gente ter discernimento. Um dos principais dons que todo crente tem que ter é discernimento. Porque se a pessoa não tiver discernimento: ô irmão, é verdade, ainda dava Pai do Senhor ainda, Pai do Senhor, irmão, é verdade, ô glória. Era o diabo. Aí o diabo: ô Pai do Senhor, irmão Paulo. Só que Paulo, todo dia ouvindo aquilo, Paulo ficou indignado. Quando foi um dia, Paulo: ô demônio dos infernos,
Em nome de Jesus, sai dela. Os irmãos devem ter tudo assustado. Rapaz, isso era demônio? Mas estava elogiando você todo dia. Garanto que a partir de hoje um monte de irmão vai até falar: gente, quem está me elogiando mesmo, hein? Tem que vigiar, irmão. Tem que vigiar, né? Você está bem casada, aí o cara no serviço, puxa que na vida, hein? Você com quarentão, está colocando muita menininha de 20 no bolso, hein? Puxa! Aí você, não é que é verdade? Aí você não fala, né? Mas você empina toda. Meu Deus, você apruma todo o corpo. Estava bem assim, agora. Irmão, na verdade você tinha que falar assim: em nome de Jesus, eu te repreendo, sai dele. Nem todo elogio, irmão, vem de Deus. Nós podemos alimentar o nosso ego com elogios que não vêm de Deus. Por isso que muita gente, irmão, eu não falei com você no início que nós temos muito que aprender no reino de Deus. Temos ou não tem, irmão? É demais, irmão, é demais, demais, demais. É o pastor que está todo avacalhado. Aí a irmã na igreja: ô pastor, quem dera meu marido fosse como o senhor. Você está todo inteirão, e não está nada. Sou nosso Deus, eu vejo o senhor cabeludo, sabe? Eu sei que o senhor não tem cabelo, mas eu te vejo assim. Aí o pastor: meu Deus, isso é... Aí o pastor, no próximo culto, nem tem cabelo. Hoje eu vou, irmão. No próximo culto, o pastor pega o gel, aí a esposa e os filhos: pai, ou esposo, por que está passando gel? Não, porque o pastor foi alimentado do elogio que não veio de Deus. Eu estou dando um exemplo, irmão, porque tem muita armadilha, sabe? Então a gente tem que ter cuidado para não estar sendo alimentado por elogios que não vêm de Deus. Eu já contei aqui uma irmã muito amiga minha e da Milane, bem casado, menina de Deus, muito tempo crente. No seu trabalho todo dia o cara: nossa, você está demais, puxa que na vida, está inteirando, hein? Plá, 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 não sei o que rolava lá, eu estou, né? Só sei que aquilo começou a chamar a atenção da irmã. Começou a chamar a atenção, mexer com ela. Até que um dia, resumindo toda a história, ela chegou em casa e foi alimentando. Irmão, ela já ia para o trabalho no outro dia, a gente chegava meio trêmula por dentro, igual essa mesa aqui, ó, porque sabia que ia elogiar. E o elogio mexia com ela. Até que um dia ela chegou em casa, sentou com o marido: ó, senta aí. Negócio seguinte: tem um rapaz mexendo comigo no serviço, está chavecando e está mexendo comigo. Ela falou com ele, quebrou o encanto, acabou. Ela chegou no outro dia, o cara: nossa, o Senhor te repreenda. Não sei se foi isso não, né? Está repreendido. Ela disse que o encanto acabou. Se ela não tivesse falado para o marido, continuava mexendo, era perigoso chegar um dia, cair. Cuidado, nem todo elogio recebe não. Por isso que às vezes nós seres humanos, nós somos meio complicadinhos, não somos, gente? Levanta a mão, só meia altura assim. Porque às vezes a gente quer ser elogiado, mas crítica a gente não quer. Mas muitas vezes é melhor crítica do que elogio. Então aqui Paulo fala: Satanás, sai dela agora. Aí só faltou alguém: Paulo, não faz isso não, nós estamos todo dia sendo elogiados. Não, capítulo, sai dela. Saiu. Aí, irmãos, pula para a próxima parte aqui. Meu Deus, que já o tempo já está. Quinta lição, nós estamos na quinta, são 18 lições. Estou brincando, irmão. Quinta lição: não cesse de orar e louvar a Deus por causa dos problemas. Paulo expulsa o demônio. Depois você continua lendo em casa, não continuo ler para o texto ficar grande. Paulo expulsa o demônio da jovem. Os senhores que usavam aquela moça como adivinha, ganhava dinheiro com ela.
Ele ia lá, adivinhava: ô, tô vendo, você tá durinho, você não tem nenhum tostão no bolso. Meu Deus, é de Deus mesmo. Quanto que foi? 500. Opa, toma aqui. E ganhava dinheiro. Beleza. Quando Paulo repreendeu o demônio da mulher, o demônio foi embora. Irmão, aí a gente aprende a coisa. Parênteses, tem muita gente consultando, adivinha um monte de coisa aí, é o demônio que está revelando tudo da vida dele, e ele todo feliz: meu Deus, Deus falou comigo na terra. Cuidado, irmão, vigia na terra, nem tudo é Deus. Aí foi lá consultar o povo: ô, fala meu futuro aí, como é que tá? O que é que eu vou arrumar da vida amanhã? Hoje eu fiz o quê? A mulher puxava puxava lá, o demônio que adivinhava sumiu, saiu dela, o Paulo expulsou. E agora a mulher não revelava, não adivinhava nada. O que os homens fizeram? Pegaram Paulo e Silas, prendeu, desceu a vara, levou para a praça e prendeu. Pegou o carcereiro, prende eles, levou para o cárcere interior. Atos 16, está no capítulo todo, depois você lê. Prendeu, amarrou eles no tronco e deixou lá amarrado. Aí está lá amarrado, sofreu, apanhou igual mala de empoeirada. Apanhou os dois, está lá para meia-noite, os dois amarrados no tranco. Oi, Silas. Oi, Paulo. Como é que está aí? Preso. E você? Doendo, todo arrasado. Ô Silas, e aí, o que nós vamos fazer? Puxa um aí. Um quê? Um canção, senhor. Qual que é? Menino da porteira? Não, louvor a Deus. Aí começou: porque ele vive. Não sei se foi esse não, viu, irmão? Só estou cantando aí. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. De repente, e a Bíblia diz, enquanto eles cantavam e oravam, os presos ouviam. De repente Deus faz o quê? Deus lá do céu fala: puxa aqui na vida. Quem fala puxa aqui na vida é Deus, é minha esposa. Mas faz de conta que Deus falou isso na hora. Puxa aqui na vida. Como é que esses dois estão presos no cárcere interior, decidiu louvar e cantar sem motivo nenhum? Eles poderiam falar: Senhor, eu estou pregando o teu evangelho, expulsei o demônio da mulher. Soubesse, tinha deixado o demônio nela, me elogiando. Eu fiz a tua obra e estou aqui preso, e o Senhor me deixou. Por que o Senhor mandou o raio e matou todo mundo? Eles perguntaram isso? Não. Foram presos, apanharam, chicoteados, e mesmo assim cantou. Quando Deus viu a atitude desses homens, a Bíblia diz que Deus mandou um terremoto, destruiu as cadeias, abriram todas as portas, e de repente, irmão, Deus joga tudo por terra. Por quê? A gente aprende a quinta lição: não pare de louvar e de orar, mesmo que você esteja enfrentando problemas na sua vida. Talvez você está aqui enfrentando um problemaiado, ou pessoas que nos assistem em casa. Continue orando, continue louvando ao único que é digno, porque a hora que você menos esperar, Ele vai mandar um terremoto na sua história, vai mexer com tudo e colocar tudo no seu devido lugar, e vai mostrar para você que Ele é fiel. Aleluia, pode aplaudir. Por isso que o mesmo Paulo, dizendo aos Coríntios, ele diz assim, ó, 2 Coríntios 4,17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem,
mas para as que se não veem, porque as que veem são temporais, e as que não veem são eternas. Não deixe que nenhuma luta momentânea pare você, a sua caminhada com o Senhor. Porque toda luta, por pior que seja, é apenas momentânea. E o que Deus tem para nós é eterno. Glória a Deus. Glória a Deus. Sexta e última lição para nós finalizarmos e orarmos. Cuidado, porque quem te persegue hoje pode ser alguém que Deus vai te usar para você ganhar para o Senhor, para o seu reino, para o Evangelho amanhã. O carcereiro que introduziu Paulo ao interior do cárcere, amarrou os pés e prendeu. Quando Deus mandou o terremoto que todas as cadeias caiu por terra, o carcereiro iria se matar, porque ele achou: os presos vão fugir, eles vão me matar mesmo, eu vou me matar. Paulo grita: não faça isso. Estamos todos aqui. Aquele carcereiro pergunta para Paulo: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Atos 16:30. Paulo responde no 31. Atos 16:31. Crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E no verso 30, resumindo tudo, o carcereiro entrega a sua vida a Jesus, leva Paulo e Silas para a casa dele. Olha no 30 em diante, diz assim: depois de trazendo-os para fora, disse: senhores, sim, se eu só... peguei aqui, 30. Depois trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. 33. Naquela mesma hora, à noite, cuidando deles quem? O carcereiro cuidou de Paulo e Silas, lavou-lhes os vergões dos açoites. O mesmo carcereiro que foi instrumento para deixar neles vergões e açoites e feridas, agora estava passando paninho e tratando as feridas. Você já pensou num trem desse, irmão? Você vê o inimigo tratando das suas feridas? Quem era instrumento para te prejudicar, agora está te cuidando. A seguir foi ele batizado e todos os seus. 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Cuidou de Paulo e Silas, limpou os vergões, levou para casa, montou uma mesa, um jantar lindo, gostoso, e comeu, e a alegria. Aí os presos que eram inimigo, o carcereiro que era inimigo, que açoitou Paulo e Silas, aquele negócio tudo prendeu, está lá assim olhando para Paulo e Silas. Aquela alegria. Por quê? Porque decidiu crer no Deus de Paulo e Silas. Então, resumindo de novo a última lição: cuidado, quem é pedra no sapato hoje pode ser lá na frente alguém que Deus vai usar para limpar os seus vergões e os açoites, e vão se alegrar pelo tanto que Deus vai te usar para abençoar essa pessoa. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Fica de pé no seu lugar. Ô irmãos, deu para observar quantas coisas a gente aprende no reino de Deus? No reino de Deus, irmão, a gente aprende demais. Demais da conta. Então, olha para você ver. Deus faz a história assim. Quem estava aqui, de repente está por baixo. Quem está achando que está por cima, de repente, né? Então Deus é Deus. Então que o Senhor nos ajude a cada dia a aprender que cristianismo não é apenas vir à igreja, é uma caminhada, é um processo, é uma entrega, é uma rendição, é eu sendo bênção na vida de alguém e alguém sendo bênção na minha vida, e assim nós vamos seguindo. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por esta noite.
Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigado porque aquele que começou a boa obra é fiel, é poderoso para completá-la até o dia de Cristo. Obrigado por essas lições que aprendemos do Teu reino, pelas lições que aprendemos domingo passado. Que cada um de nós venhamos continuar na nossa caminhada, sem parar, sem desanimar, e seguindo dia após dia o nosso Senhor Jesus. Pai, ajuda os Teus filhos, ajuda cada um a discernir, ajuda cada um de nós a discernir, no nome de Jesus, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, porque muitas vezes nós não entendemos o Teu agir, muitas vezes não entendemos o Teu querer, muitas vezes não compreendemos a Tua ação, né? Porque às vezes nós olhamos a multidão, o Senhor está olhando uma pessoa. Muitas vezes nós não entendemos como vira a história, Pai. Senhor, nos ajuda a aprender e a sermos cristãos que entendem, que discernem as coisas, como o Senhor usou Paulo para dizer que aquele que é cheio do Espírito Santo discerne todas as coisas, mas não é discernido por ninguém. Nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor.